Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 151. Caminhar sozinho na floresta não é a coisa ideal a se fazer, principalmente se for à noite e aquela floresta em particular estiver em uma ilha com a qual ninguém se importa. Austin se viu caminhando contra a grama fria da chuva da noite anterior, as gotas de água fazendo cócegas em seus tornozelos expostos enquanto ele segurava firmemente o chapéu. Uma parte dele até se pergunta o que estava fazendo, mas sentir o vento suave soprando contra ele, acalmando de todos os seus problemas, o fez esquecer a pergunta. Onde ele estava? Depois de um tempo andando, Austin se virou e percebeu um toque de mocha debaixo de um tronco. Ele para enquanto olha para o tronco, agora vendo a pata de café que está saindo debaixo dele. O pavor então o atinge com a força de um maremoto, assim como muitos pensamentos de como esse cenário aconteceu. Felizmente, o tronco estava sendo levantado por duas colinas, então não estava esmagando como ele pensava anteriormente, mas isso ainda não apagou o pavor que foi colocado sobre ele. Com o chapéu ainda na mão, Austin percorre as colinas, atento aos seus passos. Devido a esta paisagem instável, ele pode cair e se machucar, e tem a sensação de que não estará lá para ajudá-lo. Ele foi capaz de chegar ao outro lado sem problemas, mas uma parte dele desejava que isso pudesse atrasar o que ele estava vendo bem diante dele. Deitado ali, completamente sem vida contra a lama do chão. A pata que ele viu está de fato saindo do tronco e felizmente não foi esmagada por ele. Mas o que o preocupava é o quão sem vida parecia. Mesmo com a paisagem acidentada, não se moveu nenhuma vez para ficar em uma posição confortável. Sentindo o chapéu escorregar de suas mãos, Austin foi direto em direção a ele, ignorando o fato de que poderia cair e se machucar nesta área instável. Felizmente, isso não aconteceu quando ele caiu ao lado dela. A primeira coisa que ele fez foi verificar o pulso dela, com a mão colocada levemente no pescoço de Hatikat, mas ao mesmo tempo sentindo-se tenso. Por favor, fique bem, por favor, fique bem, por favor, fique bem. Ele ficou pensando sem parar, rezando por tudo para que ela pudesse ficar bem. Ela não poderia estar morta, não assim. Dea Bump. Dea Bump. Sentir os leves solavancos nas pontas dos dedos o fez suspirar de alívio. Pelo menos ela está viva, mas depois mais pensamentos entram na mente. O que exatamente aconteceu com ela? Onde estou? O que eu estava fazendo antes de vir para cá? O mais gentilmente que pôde, Austin colocou as mãos no corpo de Hatikat e lentamente virou o corpo dela para que ela ficasse de costas para o chão e ele pudesse olhar para o rosto dela. Seu rosto parece completamente tranquilo, apesar de tudo o que aconteceu durante alguns dias. Espere. O que aconteceu nestes últimos dias? Ignorando o pensamento, Austin não viu nenhum sinal de angústia no rosto dela, o que o fez se sentir um pouco melhor. Ele coloca a mão no pelo dela e o acaricia suavemente, aproveitando a sensação do pelo macio e bagunçado contra sua pele. Balançando a cabeça, ele então pega sua pata quente para dar-lhe um aperto suave. Espere. A pata dela está fria. Por que suas patas estavam frias? A pata dela deveria estar quente. Olhando para baixo, Austin podia sentir sua respiração presa da maneira mais feroz possível. Em vez da pata macia e quente de pele cor de café que ele suspeitava anteriormente que pegaria, ela foi substituída por algo que ele esperava nunca mais ver. A mão ficou com uma cor cinza escuro, como algo saído de uma paleta de cores para o Halloween. Unhas afiadas e sujas são produzidas pela mão, mais longas do que qualquer unha que ela já tenha visto. Por um momento ele ficou feliz por não ter tocado aquela parte para que não pudesse rasgar sua pele. O pelo não era mais macio como ele esperava, agora era a coisa mais seca que ele já sentiu, quase como a pele de um velho que foi privada de toda a hidratação e calor de que necessitava. Só de ver e sentir aquela mão familiar novamente deu-lhe uma nova sensação de pavor, maior do que a que ele tinha anteriormente. Olhando para baixo, seu pavor ficou ainda maior ao vê-la infectada com aquela mesma pele cinza. Cobre quase todo o corpo, exceto a cabeça. Austin então coloca a outra mão no ombro dela, tremendo um pouco quando ainda sente aquele toque gelado familiar sob as pontas dos dedos. E então seus olhos se abrem. Mas eles não eram marrons. Eles são vermelhos. Vermelho brilhante. Então ela deu a ele aquele sorriso horrível que causou arrepios na espinha quando o rosto de Hatikat se distorceu e se transformou no rosto de sua mãe. Porque você saiu. O rosto de sua mãe se contorceu no rosto de Ash. Devolva minha vida, seu ladrão. O rosto de Ash distorceu em seu rosto original. Ele sorriu. Você a matou. O rosto de Austin se distorceu em uma abominação de Hatikat, Ash e o rosto de sua família enquanto sua mandíbula se abria em direção ao seu corpo congelado. A abominação mordeu como um grito. Cynthia sentou-se ereta enquanto gritos podiam ser ouvidos. A Ash? Cynthia imediatamente abriu a porta ao ver uma cena que doeu em seu coração. Austin estava segurando os lençóis com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu cabelo preto grudado na testa por causa da mistura de suor e lágrimas em seu rosto. Pikachu estava gritando em pânico, faíscas voando de suas bochechas. Não, Pikachu! Cynthia agarrou o pequeno Pokémon, segurando-o antes que ele pudesse chocar Ash. A Ash? Ash, o que há de errado? Cynthia se ajoelhou ao lado da cama, segurando seu ombro e sacudindo suavemente. Austin estremeceu apenas com o toque dela, e isso partiu o coração de Cynthia. Austin se encolheu como uma bola, ainda soluçando. Tudo estava voltando para ele. Cynthia não sabia o que fazer mesmo tendo perdido os pais, ela foi poupada de testemunhar seus cadáveres, mas sua amiga teve um encontro muito pior. O pesadelo que Ash estava tendo estava agarrando as cordas de seu coração e torcendo-as até que seu peito parecesse vazio. Ela se lembrou de quando ela era apenas uma criança. Ela acordou gritando no meio da noite, os lençóis úmidos de um pesadelo do qual não se lembrava mais.
Sua avó estava sentada ao lado da cama, acariciando suavemente o cabelo dele e passando os dedos pela orelha e pescoço. O toque suave a acalmou, trazendo-o de volta ao mundo real. Cynthia imitou isso agora, acariciando lentamente os cabelos de Ash e murmurando frases de conforto para o garoto. Austin mal reagiu a princípio, mas seu corpo lentamente começou a se acalmar. Seus músculos relaxaram até que ele começou a soluçar baixinho. Ash? Cynthia sussurrou com a voz mais suave que pôde. Estou aqui. Você está bem, você está seguro. Austin abriu lentamente seus grandes olhos castanhos escuros cheios de lágrimas. Cynthia sorriu, grata por ele estar acordado, pegando a mão dele e esfregando o polegar lentamente na mão dele, num gesto reconfortante. Ash, você quer conversar sobre isso? Austin hesitou antes de dizer, estou bem. Foi apenas um pesadelo bobo. Austin levantou-se da cama e saiu em direção ao banheiro. Cynthia não tentou impedi-lo, pois ela sabia muito bem que se ela se forçasse a enfrentar o problema dele, o problema nunca seria resolvido. Esfregando a cabeça do Pikachu que estava triste pelo seu treinador. Todos na equipe foram afetados pela morte de Haticat. Bulbasaur, Citer, Crabbe, Charmander e Squirtle estavam dando tudo de si para treinar, chegando a pedir a Cynthia que um de seus Pokémon Buizel os treinasse. Pidgeot se recusou a sair de sua Pokébula mesmo com Fearo provocando-a. Clefairy e Butterfree simplesmente sentavam do lado de fora e olhavam para o céu. Enquanto isso, ele Pikachu sabia que como Pokémon inicial, ele precisava permanecer forte. Não apenas para o bem de todos, mas também para o bem do seu treinador, que parecia ter sido o que mais sofreu com a saída de Haticat. Pikachu olhou para Cynthia, que lhe deu um pequeno abraço. Sinto muito, Pikachu, mas não posso ajudá-lo até que ele queira procurá-lo. Pica pica. Abraçando Pikachu, Cynthia imediatamente teve a ideia de pedir ajuda à enfermeira Joy. Se Ash não ia perguntar por ele, então, como amiga, ela tinha que fazer alguma coisa. Capítulo 152. Austin respirava pesadamente enquanto se lavava. Sua mente parecia estar cheia de uma espécie de névoa. Ele só queria dormir, mas sabia que se voltasse a dormir, aqueles pesadelos o assombrariam novamente. Algumas lágrimas escaparam dos olhos de Austin enquanto ele se olhava no espelho à sua frente. Batendo em seu rosto algumas vezes, Austin disse a si mesmo que seu Pokémon precisava dele. Ele precisava ser forte por eles, mas poderia ser forte? Se ele não estivesse tão fraco, talvez Haticat ainda estivesse vivo. Sentindo um aperto no peito, Austin abriu a torneira e lavou o rosto novamente. A sensação de aperto estava ficando cada vez mais desconfortável. Respirando fundo algumas vezes, Austin pensou que deveria tomar alguns comprimidos para dormir. Sua falta de sono estava fazendo com que ele não pensasse direito. No dia seguinte, Austin se viu acordado na cama, mas para ser honesto consigo mesmo, ele não sabia se dormiu. Era como se ele tivesse fechado os olhos e depois os aberto. O olhar de Austin mudou para a porta enquanto ele suspirava. Está aberto. A porta da sala se abriu lentamente revelando uma pedra Steven. Austin se levantou para cumprimentar Steven, que apenas o deteve com um gesto. Parece que nos encontramos de novo, Ash. O ex-campeão de Hoenn respondeu, em êxtase ao ver o jovem que foi fundamental para sua sobrevivência contra todas as adversidades. Ele era um ex-campeão e tinha um companheiro campeão e membros da Elite Four com ele. E ainda assim, se não fosse por esse garoto de 10 anos, alguém com apenas alguns meses de experiência, eles teriam se tornado uma sombra do passado, listado como uma das muitas mortes na tragédia das SS Ana. Sim. Steven olhou para o corpo de Austin e percebeu que a morte de um dos Pokémon de Austin estava afetando sua saúde física e mental. Bom dia, Steven. Ash, é quase meio-dia. Deixe-me pedir algo para você comer. Steven disse enquanto sorria. O que você quer comer? Gaste o quanto quiser, é por minha conta. Austin apenas acenou com a mão e disse, não estou com fome, talvez mais tarde. Steven apenas fechou os olhos e assentiu. Embora ele não soubesse o tipo de dor que o treinador à sua frente estava sentindo, ele sabia que não deveria ultrapassar seus limites. Parece que seus Pokémon estão bastante entusiasmados com o treinamento. As mãos de Austin tremeram ao ouvir as palavras de Steven. Ele queria se dar um tapa, é claro. Todos os seus Pokémon seriam afetados pela morte de Haticat, e aqui estava ele deprimido em sua cama. Ele deveria estar lá ajudando seus Pokémon. Por que sou um treinador tão inútil? Vendo as mãos trêmulas de Austin, Steven colocou a mão no ombro de Austin, fazendo-o olhar para Steven. Eu sei que você está lidando com muitos problemas mentais no momento, mas lembre-se destas palavras, você não é um mau treinador. O torneio no SS Anime mostrou que você é um excelente treinador. Haticat não morreu por causa de algo que você fez, ela sacrificou a vida dela por você. Tenho certeza que ela ficou feliz sob os cuidados de um treinador como você. Austin olhou para suas mãos enquanto as palavras de Steven ecoavam em sua mente. Ela estava realmente feliz sob meus cuidados? Ao ver Austin cerrar as mãos, Steven sabia que o jovem treinador ainda estava em dúvida. Sinalizando para Pikachu entrar, Steven sorriu levemente quando Pikachu pulou e bateu na cabeça de Austin quando ele começou a gritar com ele. Pica, pica, Pikachu, Pikachu, pica, pica, chu. Mesmo que Austin não soubesse o que Pikachu estava dizendo, em seu coração ele sabia que Pikachu estava lhe dizendo que ele era um bom treinador. Os olhos de Austin lacrimejaram fazendo com que Pikachu olhasse para seu treinador com um pouco de preocupação. Algumas lágrimas escorreram pelos olhos de Austin enquanto ele estendia os braços e abraçava seu titular.
Steven se levantou e saiu, com a intenção de dar a Austin um pouco de espaço com sua entrada. A porta se fechou atrás dele quando Steven exclamou: "Você poderia ter dito essas palavras para ele, Cynthia." Parado com um olhar preocupado estava o jovem campeão de sino que respondeu: "As palavras de alguém mais velho têm um impacto muito mais profundo do que as mesmas palavras ditas por um amigo." Steven acenou com a cabeça enquanto Cynthia ergueu uma sobrancelha e perguntou: "Então, o que você está fazendo aqui?" "Eu queria falar com Ash, mas isso poderia esperar. Ele precisa disso." "Sim. Você acha que ele vai superar essa perda?" A pergunta de Steven, Cynthia respondeu: "Não, ao contrário de outras feridas, as feridas da dor não desaparecem com o tempo. Elas sempre fazem parte de nós." Falando por experiência própria. "Sim, me desculpe. Não se preocupe com isso, você não sabia." De repente, o transceptor de Cynthia apitou e seus olhos brilharam. "Com licença, Steven." Cynthia se virou e saiu ao atender uma ligação de uma amiga que conheceu durante seu tempo discutindo o estabelecimento da fronteira de batalha de sino. Steven olhou para Austin, que estava um pouco reservado, mas a tristeza ao seu redor havia se dissipado um pouco. Parece que ele liberou muitas emoções reprimidas. "Então, qual é o seu plano para o futuro?" "Pretendo ir para a Torre Lavanda para enterrar Haticat. Depois acho que vou treinar com meus Pokémon e depois voltar para o desafio da academia." Austin respondeu com um tom indeciso. "Ash, posso te perguntar uma coisa?" Vendo o tom sério na voz de Steven, as costas de Austin se endireitaram enquanto ele balançava a cabeça sinalizando para Steven continuar. "Como você encontrou o corpo de Haticat?" Steven disse em um tom mortalmente sério. "Tive uma conversa cara a cara com o médium que destruiu o SS Anne." Austin respondeu com o rosto sombrio. Steven empalideceu. O médium? O nome dele é Melto." Austin respondeu, e ele sabia disso. Ele fez uma pausa, antes de decidir que não havia sentido em esconder a verdade, que fui eu quem convocou o Rei Dragonite. Steven abriu a boca e fechou. "Eu tinha suspeitas de que você poderia ter algo a ver com isso. Foi por isso que você..." Ele parou, sem saber como falar sobre a coisa toda. Austin sorriu sem alegria. "Eu pensei que seria morto por tentar tal coisa. Ainda não tenho certeza de como consegui sobreviver. Estou muito feliz que você fez isso. Bolas para saber como." Steven falou, antes de parecer envergonhado ao usar um palavrão na frente de um jovem. Então, novamente considerando que eles passaram, o uso do palavrão nem contava. Austin riu. "Considerando que você não está, você sabe, carbonizado e caído em uma vala em algum lugar, presumo que esse Melto tinha um motivo para deixar você continuar vivo? Por uma questão de entretenimento." Austin voltou sombriamente. "Com licença?" Steven estreitou os olhos. Ele disse que ficou bastante entusiasmado por encontrar um inimigo digno contra o qual lutar. "Como fui eu quem o convocou, ele pensou que era algo que valia a pena me dar um prêmio." Austin respondeu amargamente. "Ele me deu um orbe amarelo como recompensa e deixou o corpo de Haticat." Austin disse ao ex-campeão optando por não mencionar as palavras de Melto sobre ele se juntar ao seu lado. "Posso ver o orbe amarelo?" "Sim, claro. Em Pikachu. Você pode me trazer aquele orbe amarelo que coloquei na minha bolsa?" Chu. Pikachu assentiu e correu em direção ao quarto. "Ele é bastante enérgico. Eu acho." Austin respondeu enquanto olhava para seu reflexo na sopa que se distorceu na quimera de pesadelo de seus sonhos. Fechando os olhos, Austin tentou dizer a si mesmo que não era real, mas foi tirado de seus pensamentos ao ouvir o choro de Pikachu. Capítulo 153. Ao ouvir o grito de Pikachu, o corpo de Austin agiu inconscientemente quando ele jogou o conteúdo da mesa e imediatamente reservou-o para seu quarto. Steven olhou para o conteúdo flutuante da mesa que estava coberto por uma aura azul, pois Metagross havia usado energia psíquica para salvar tudo. "Obrigado, Metagross." Steven Stone olhou para seu Pokémon inicial antes de estreitar os olhos. "O que está errado?" Os olhos de Metagross brilharam quando Steven recebeu uma mensagem telepática. Sentia a aura de um Pokémon lendário por uma fração de segundo. Steven cerrou os punhos ao se lembrar de Melto. Sua mente estava cheia de tantas perguntas. Foi Melto? Foi algum tipo de outro lendário? Ele ainda sente a aura? Estando acostumado com a natureza de Steven de pensar demais, Metagross respondeu calmamente a todas as perguntas que Steven tinha antes de ordenar que seu starter os teletransportasse para o local onde ele sentiu a aura. Olhando para o quarto de Ash, Steven apenas suspirou ao saber que tinha a responsabilidade de proteger as pessoas primeiro e não podia deixar seu desejo de ajudar outra pessoa atrapalhar essa responsabilidade. Além disso, Cynthia está aqui e ela ajudaria Ash se necessário. Teletransporte-nos. Os corpos de Steven e Metagross se deformaram em uma espiral desaparecendo do refeitório. Ponto de vista de Austin. Correndo pelas escadas, sem me importar com nada, corri enquanto olhava para minha porta. Abrindo a porta, me deparei com uma cena específica em que Pikachu flutuava no ar ao lado da bola de luz que Melto nos deu. Steven de repente apareceu ao meu lado. Notei um traço de choque passando por seus olhos, mas rapidamente ignorei. Ash, o que está acontecendo? Não sei, mas algo está acontecendo entre Pikachu e o orbe de luz. Orbe de luz? É o orbe amarelo que está flutuando ao lado do Pikachu. Entendi, Metagross. Os olhos de Metagross brilharam em azul enquanto liberavam energia psíquica para separar Pikachu do orbe de luz. Pikachu gritou de dor com a ação de Metagross, fazendo com que os olhos de Austin brilhassem vermelhos enquanto ele gritava. Steven,
Pare, está machucando o Pikachu. Metagross. Metagross desapareceu e apareceu na frente de Austin e Steven enquanto erguia uma barreira entre eles e Pikachu, cujo corpo lançou um raio branco que destruiu tudo em seu caminho. A sala inteira se iluminou com um flash de luz quando o som de um raio ecoou por toda a ilha. Dentro da sala, Austin ignorou o zumbido alto em seus ouvidos junto com as dores agudas e as gotas de sangue escorrendo no chão enquanto seus tímpanos explodiam com o trovão. Austin caminhou lentamente em direção ao seu starter, que foi derrubado no chão da sala carbonizada, mas quase totalmente destruído. Mas antes que Austin pudesse alcançá-lo, ele e Pikachu foram envolvidos por uma luz azul. Austin tentou lutar, mas a voz de Steve entrou telepaticamente em sua mente. Ash, eu sei que você está preocupado, mas deixe-nos verificar seu starter por profissionais. Austin acenou com a cabeça sem hesitação enquanto os quatro eram teletransportados diretamente para a enfermeira Joy, que estava apavorada. O que em nome de Lugia estava acontecendo? Preocupado, Austin moveu-se da esquerda para a direita enquanto esperava fora da UTI junto com Cynthia e Steven. Cynthia olhou para o lado e viu muitos Pokémon de Ash olhando intensamente para a porta da UTI. Enquanto isso, Steven estava sendo curado por um Chansey por causa de seus tímpanos rompidos. De repente, a porta da UTI se abriu e a enfermeira Joy saiu. Austin, sem hesitação, foi até a enfermeira Joy. Enfermeira Joy, Pikachu está bem? Ah. Senhor Ketchum, não há necessidade de se preocupar, seu Pikachu está mais do que bem. Austin soltou a respiração que estava inconscientemente prendendo ao ouvir a notícia. Mas parece haver algum tipo de, como devo dizer isso, a diferença com o Pikachu. Austin hesitou por alguns segundos antes de reunir coragem para perguntar. Você pode me dizer, o que há de errado com o Pikachu? A enfermeira Joy fez uma tomografia computadorizada e mostrou-a enquanto Cynthia e Steven olhavam para ela. A tomografia computadorizada foi de todo o corpo de Pikachu, enquanto a enfermeira Joy apontou para um local específico perto do coração de Pikachu e disse, Senhor Ketchum, Pikachu parece ter 3 núcleos elétricos. Austin franziu a testa ainda sem entender o que a alegria da enfermeira estava implicando enquanto os olhos de Cynthia se arregalavam enquanto Steven estava imerso em pensamentos. Vendo a confusão no rosto do jovem treinador, a enfermeira explicou, Senhor Ketchum, um Pikachu normal tem 2 núcleos elétricos em suas bochechas, mas seu Pikachu parece ter um núcleo bem próximo ao coração e esse núcleo é 100 vezes mais forte que o de um Raichu adulto essencial. Austin, Cynthia e Steven congelaram ao ouvir as palavras da enfermeira Joy. Mas como isso é possível? Não sei. A enfermeira Joy respondeu à pergunta de Steven. Isso afetará a saúde do Pikachu? Austin perguntou enquanto sua mente estava pensando em como isso poderia acontecer. Não conheço o Sr. Ketchum, mas pelo teste atual que fizemos, seu Pikachu parece ser muito mais forte e saudável do que qualquer Pikachu que eu já vi. Sua leitura de EUM é mais forte do que a maioria dos Raichus. Não sei se isso afetaria a saúde de Pikachu no futuro, mas ele está atualmente no auge de sua saúde, então não há nada com que se preocupar. Devo dizer, Sr. Ketchum, que você deve esquecer de evoluir seu Pikachu. Austin engoliu em seco com o tom sério da enfermeira Joy. Por quê? Cynthia perguntou curiosamente. Porque durante a evolução o núcleo de um Pikachu se expande e como seu Pikachu tem um núcleo bem próximo ao coração, pode ser fatal para o Pikachu evoluir. Agora, se você me der licença, tenho outros pacientes para atender, você pode visitar o Pikachu uma vez a enfermeira Chansey terminou seu trabalho. Obrigado, enfermeira Joy. Estou apenas fazendo minha alegria, campeão Steven. Austin suspirou de alívio enquanto se sentava na cadeira. Parece que Pikachu está bem, disse Cynthia com um sorriso. Sim, Austin disse cansado enquanto seu batimento cardíaco diminuía um pouco. Um chicote estendido em direção a Austin, que olhou para ver Bulbasaur olhando para ele. Estou bem, amigo. Bulbasaur está certo. Você não comeu nada nas últimas 8 horas. Vou pegar algo para comer. O que você quer? Não estou com fome, Cynthia. Ash, encolhendo-se ao tom de Cynthia, Austin respondeu. Um sanduíche está bom. Bom, Cynthia sorriu e saiu. Austin suspirou e se virou para Bulbasaur. Bulbasaur, você pode pegar minha bolsa para mim? Bulbasaur assentiu e deixou Steven e Austin sozinhos. Ash, me desculpe, mas tenho que sair agora. Não se preocupe, Steven, você é um homem ocupado. Significa muito que você tenha ficado durante esse tempo. Não preocupa, Ash, mas antes de ir embora, posso te perguntar uma coisa? Claro. Aquele vidente meu era. O que ele queria de você? Nada. Austin desviou o olhar, não querendo mentir para Steven na cara. Ash, eu demonstrei minha confiança em você. Você não deveria devolver o mesmo? Austin olhou para Steven, sentindo-se um pouco culpado, compreendendo as palavras do ex-campeão. Ele me fez uma oferta. Steven arqueou uma sobrancelha. Ele com certeza não tinha previsto isso. Qual é? Junte-se a ele. Junte-se a ele. Steven repetiu inexpressivamente, como na equipe Rocket? Austin olhou para cima. Eu acho que não. Ele pode estar trabalhando com a equipe Rocket por qualquer motivo, mas parece que eles são simplesmente um meio para acabar com ele. Nada mais. Essa é a visão valiosa que você obteve, observou Steven. O que mais? Ele disse que é meu destino me juntar a ele. Que ele e eu somos parecidos. Estranhas semelhanças. Estranho. O ex-campeão murmurou seus pensamentos em voz alta. Para alguém que é um Pokémon, esse psíquico é certamente bastante complexo. Eu terei que discordar dessa afirmação. Steven olhou para ele desafiadoramente. Bem, vá em frente. Você é o especialista em todas as coisas, Mewtwo. Austin riu dessa descrição. Por um momento, ele se perguntou qual teria sido a reação do médium a isso.
Desaparecendo instantaneamente o pensamento desagradável, ele voltou à conversa. Eu acho que ele é um ser muito poderoso, que acredita em sua superioridade. Contanto que você reconheça isso, ele está pronto para deixar você em paz. Interessante, observou Steven. Então, você reconheceu a superioridade dele? Austin riu sem alegria. Eu reconheço seu poder, eu acho. Steven suspirou. O que está acontecendo no mundo? Steven se levantou. Bem, eu tenho que ir. Tente não se envolver com Melto. Os problemas sempre parecem me encontrar, então não posso fazer nenhuma promessa. Steven murmurou. Eu não deveria estar te contando isso, mas antes do Melto aparecer na frente da SS Anne, ele lutou com Lance. Lance? Ele lutou contra Melto? Mas como forçado a lutar. O vice-campeão respondeu solenemente. Pelo que ele me contou, ele e sua equipe foram emboscados pelo executivo Pierce da equipe Rocket, mas então esse médium, Melto, apareceu. Ele matou toda a equipe de Lance arrancando suas cabeças, e ele fez isso sem levantar um dedo. Steven fez uma pausa, então, ele desafiou Lance para uma batalha e matou seu Charizard. A respiração de Austin engatou quando sua mente foi para o cadáver de Haticat. Charizard? O Charizard do Lance? Lance disse que Melto brincou com Charizard por um tempo, antes de forçar a chama de sua cauda a se apagar. Charizard. Ele teve uma morte horrível. Ninguém falou uma palavra, mas a dor foi compartilhada entre eles no silêncio. Lance não estava. Steven falou depois de um tempo, ele estava delirando, agarrado a Charizard e gritando quando o encontramos. Melto acredita em reciprocidade como fez com você. Ele fez o mesmo com Lance. O que você quer dizer? Pierce tinha um Pokémon dracônico conhecido como Hydreigon. Eles são de uma terra distante conhecida como Nova. Hydreigon é muito poderoso, maior que Dragonite, e pode ser uma ameaça poderosa para Salamence na maioria das vezes. Sim, Steven respondeu. Ele disse que retribuiria e então capturou o Hydreigon de Pierce. Ele foi capturado ilegalmente de qualquer maneira, com a Pokébola que pertencia a Charizard, como substituto para o Pokémon morto. Austin não tinha palavras. Steven olhou severamente para as mãos trêmulas de Austin. Parece que minhas palavras trouxeram de volta algumas lembranças ruins. Colocando a mão no ombro de Austin, Steven disse, Ash, se você precisar de ajuda, estou sempre a apenas uma ligação de distância. Obrigado, Steven. Steven sorriu ao ver Bulbasaur vindo em direção a eles carregando uma sacola. Até mais, e não tente fazer algo com Cynthia que eu não faria. Um pouco confuso com o que Steven quis dizer antes de perceber que um rubor cobriu seu rosto. Steven sorriu enquanto saía com uma risada, deixando para trás um Austin com o rosto vermelho. Acalmando-se, Austin tentou procurar os comprimidos para dormir que estavam faltando. Suspirando, Austin fechou a bolsa enquanto olhava para a sala da UTI de Pikachu. Sua mente vagou em direção à questão. Como Pikachu conseguiu o terceiro núcleo? Fechando os olhos por um segundo, ele se acalmou quando apenas uma resposta lhe veio à mente. O terceiro núcleo do Pikachu foi formado devido ao orbe de luz. Capítulo 154. Como se os deuses estivessem gritando de raiva, o trovão pôde ser ouvido a quilômetros de distância. Os ventos eram fortes o suficiente para causar pelo menos danos leves às árvores enquanto a flora da terra dançava ao som do vento. As tempestades levaram a própria terra das montanhas para uma noite em frente, independentemente do tempo ou do sol. Mas vieram as exclamações estrondosas do céu e dos relâmpagos para reiniciar o coração. Pete contemplou esta cena, imaginando o que havia além deste ninho. Desde o seu nascimento, Pete é do tipo aventureiro, sempre correndo sozinho. Ele não tinha muitos amigos porque era filho do chefe e, ao contrário de sua irmã mais velha, que herdou os genes de seu pai para ser um alfa, Pichu, entretanto, era apenas comum. Irmãozinho, entre. Um Pikachu gigante do tamanho de um Raichu normal chamou Pichu, que estava hipnotizado pela tempestade. Estou indo. Correndo de volta para a toca, Pichu relembrou a história ao ver algo que deixaria uma marca nele para o resto de sua vida. Um alto estalo e estalo encheu o ar. Relâmpagos perdidos atingiram a terra com um estrondo desafiador seguindo-os. O som foi rapidamente dominado pelo grito rápido de um pássaro que mergulhava das nuvens escuras. O grito do pássaro elétrico foi respondido rapidamente por um latido enquanto um cão feroz atravessava as planícies, saltando sobre e fora das grandes rochas que pontilhavam a paisagem. As enormes asas de Zapdos transportaram-no pelas planícies, paralelamente ao solo. A cada batida das asas douradas, a estática ricocheteava e caía no chão inofensivamente. Raikou soltou um rugido ao saltar de uma pedra, pousando brevemente nas costas de Zapdos, que voava baixo antes de saltar mais alto. Houve um estalo enorme, como se um chicote divino estivesse sendo usado, quando um raio colossal atingiu o corpo de Raikou. Graciosamente a fera lendária pousou nas planícies, seus passos deixando manchas de grama queimada em seu rastro. Raikou arqueou seu corpo em direção aos céus e soltou um rugido rasgando sua garganta, liberando descarga de seu corpo e disparando em direção ao para-raios mais próximo, Zapdos. O lendário pássaro do trovão soltou um grito de alegria quando seu corpo absorveu a eletricidade. Com energia recém-descoberta, os dois Pokémon correram, o ar vivo com seu poder. Os corpos de Raikou e Zapdos descarregaram rajadas aleatórias de eletricidade enquanto voavam sobre a terra com grandes saltos e poderosas batidas de asas. O trovão caiu ao redor deles enquanto os dois se divertiam livremente. O jovem Pete olhou para as duas lendas com admiração enquanto sua irmã tinha uma expressão de horror no rosto. Correndo rapidamente para o lado de seu irmão mais novo, Pikachu pegou Pichu e correu em direção à toca. Durante este período em que os lendários se conheceram, nenhum Pokémon se atreveu a aparecer, mas a dança dos trovões e relâmpagos acendeu uma faísca no coração do jovem Pichu. Meses depois, Pete estava treinando com a irmã. Irmã, por que não consigo evoluir? Não sei, irmãozinho, talvez não seja a sua hora. Como você evoluiu, mana? Bem, eu evoluí por causa do amor.
Qual é? Se você não quer dizer como evoluiu, então não diga. A pensar que meu irmão mais novo está tão crescido que está zombando de mim. As bochechas de Pikachu brilharam quando o jovem Pichu marcou com muito medo de encarar sua irmã. Enquanto fugia, Pichu olhou para o céu com vontade de alcançá-lo. Todos os dias, sua mente repetia a dança das lendas enquanto seu desejo de sair do ninho e ver o mundo aumentava cada vez mais. Esta noite, ele decidiu que seria a noite em que partiria. Usando sua garra para escrever uma mensagem, Pichu olhou ao redor da toca antes de sair furtivamente. Ele havia memorizado o horário em que os adultos trocavam de turno e a pequena janela de tempo em que a toca estava desprotegida era um horário perfeito que ele usou para escapar. Ele finalmente estará livre para ver o que o vasto mundo exterior tem a oferecer. O tempo parecia ter parado para o jovem Pichu quando ele saiu dos limites de sua casa, seu ninho. Foi uma sensação emocionante que o jovem Pichu sentiu. De repente, ouvindo o barulho alto, Pichu instintivamente disparou um trovão que paralisou o PJ antes de Pichu correr para os arbustos. Demorou um pouco, mas Pichu conseguiu sair da floresta desviando de muitos Pokémon que tentavam atacá-lo. Na estrada, ele conheceu muitos Mons amigáveis e alguns nem tanto, mas pela primeira vez ele não se sentiu restrito, não teve que se comparar com os outros, e não teve que ignorar todos aqueles comentários dos membros de sua tribo, ele não precisava se esforçar para tentar impressionar seus pais. Ele era livre para fazer o que quisesse. Nos meses seguintes, Pichu viajou perto das cidades, mas nunca perto o suficiente. Ele tinha visto como aquelas bolas que aqueles humanos usaram capturaram aqueles monstros. Ele não queria ser assim, não queria ter sua liberdade roubada por causa de alguns humanos. Pichu viajou e viajou, conhecendo o mundo e suas maravilhas. Ele foi atacado muitas vezes, mas de alguma forma conseguiu escapar. Mas parecia que sua sorte havia acabado quando ele se esquivou de uma agulha dupla de um monte de Beedrills. Pichu conseguiu escapar dos Beedrills correndo em direção a Palestine, mas estava cansado e com fome. Atraído pela energia elétrica de alguns geradores, Pichu correu em direção ao laboratório de Oak. Usando seu pequeno tamanho para entrar na sala, Pichu babou ao ver os geradores. Colocando uma pata nos fios, Pichu mordeu com a intenção de absorver a eletricidade que fluía para os fios. Mas a potência do gerador era demais para o jovem Pokémon aguentar, pois sentia os milhares de quilowatts de energia entrando em seu corpo. Ele podia sentir que seu núcleo estava sobrecarregado e ele poderia morrer. Talvez tenha sido o medo da morte ou o amor pela própria vida, mas algo fez com que Pichu fosse engolfado pela luz brilhante da evolução. Pikachu se viu parado no vazio enquanto olhava ao redor confuso. O som atraiu a atenção de Pikachu para cima quando ele viu uma silhueta gigante do deus aviário do trovão Zapdos. A silhueta gigante exalava um poder que fez Pikachu cair de joelhos. Você não é digno do meu poder. Uma voz chamou Pikachu que instintivamente sabia que iria morrer. Pikachu cerrou os dentes enquanto se levantava. Ele não poderia morrer ainda ou aquele humano estúpido faria algo que assustaria todos na família. Ele não poderia fazer isso. Ele não podia decepcionar sua nova família. Pikachu se levantou enquanto olhava para a silhueta de Zapdos cujo corpo estava coberto por Lightning. Tu és digno. Com essas palavras, a silhueta avançou em direção a Pikachu, que não pôde fazer nada além de olhar enquanto a silhueta de Zapdos entrava em seu coração. De repente, os olhos de Pikachu se abriram quando ele se viu no hospital. Olhando para o lado, ele viu seu treinador. O humano que lhe mostrou que nem todos os humanos dormiam mal, mas algum tipo de bolha rosa atacou a cabeça de seu treinador. Olhando com atenção, Pikachu viu que a bolha tinha um corpo redondo rosa com desenhos de flores roxas nas costas. Seus membros são bastante pequenos e atarracados. Ele flutua sem tocar o chão e tem um pequeno focinho em forma de tronco, e a abertura circular em seu tronco emite uma névoa roxa de sonho. Seus olhos são ovulares e vermelhos com pequenos cílios pretos. Muna. O Pokémon parecido com uma anta rosa exclamou ao ver Pikachu que de repente disparou um raio no Pokémon pensando que ele estava atacando seu humano. Capítulo 155. Centro Pokémon da Ilha do Nascimento? As origens de nossa bela terra, Hoenn, estão envoltas nas profundezas dos incríveis poderes e mistérios associados aos próprios lendários cuja presença abençoou esta região por eras. Suas origens estão intimamente ligadas ao continente de Sinnoh, ao norte de Hoenn, uma região que compartilha com a nossa diversidade, história e mitos. As lendas dizem que há muito tempo atrás, houve uma batalha cataclísmica entre Groudon, o Senhor da Terra, e Kyogre, a Senhora dos Mares. Algumas escrituras dizem que Kyogre poderia invocar a chuva à vontade e criar o belo mar que agora cerca Hoenn, enquanto Groudon, acordado de seu sono, invocou o sol, aqueceu a terra e a expandiu para criar o continente no qual vivemos e amamos. Acredita-se que Groudon e Kyogre, sendo manifestações de forças opostas, estão sempre em estado de guerra entre si. Durante sua última batalha, Groudon e Kyogre passaram por uma grande mudança, cuja razão é apenas especulação neste momento, para se transformarem em seus eus primordiais. Primal Groudon e Primal Kyogre. A batalha cataclísmica que se desencadeou estava quase prestes a destruir o mundo inteiro, antes que o terceiro e o segmento de equilíbrio do trio Éder de Hoenn, o lendário dragão altíssimo conhecido como Rayquaza, cuja morada deveria estar em algum lugar na ionosfera, dessesse para um fim ao confronto. Não se sabe exatamente quanto tempo durou a batalha entre eles, mas no final, Rayquaza foi capaz de deter os dois, fazendo Groudon e Kyogre dormirem dentro de uma caverna, agora famosa como a Caverna da Origem. A localização da caverna é uma questão de especulação, embora pesquisadores e arqueólogos ainda não tenham descoberto nenhuma pista específica para esse fim.
Vejo que o livro praticamente capturou seu interesse. Coberto de bandagens, Austin ergueu os olhos do livro em mãos. Ele havia conseguido uma cópia bastante antiga e um tanto esfarrapada de uma edição antiga de Oen, Mitos e Lendas, no Centro Pokémon. Mesmo sabendo muitas coisas sobre os Pokémon lendários, foi interessante ver as representações dos Pokémon lendários neste mundo, era semelhante ao mito do seu mundo. Considerando que seus ferimentos ainda doíam pelo fato de Pikachu o ter atacado, a enfermeira Joy o instruiu a ficar dentro do centro durante o dia. Com a dor, não demorou muito para Austin concordar com esse sentimento. Sim, é um livro interessante. Austin riu, olhando para o sorriso no rosto da enfermeira. Ele fez uma pausa, olhando para o livro remendado em sua mão. No entanto, eu nunca soube que havia livros sobre Pokémon lendários também. Os lábios da mulher se torceram em algo que era quase um sorriso, mas não exatamente. Lendas e Pokémon lendários provocam reações variadas de pessoa para pessoa. Considerando que a maioria das pessoas nunca viu um Pokémon lendário, além de alguns pictogramas nas ruínas, ou talvez alguma representação artística de como eram esses mitos, não é uma surpresa. Então você está me dizendo que as pessoas não acreditam que elas existem? Ele perguntou. Alguns. Para outros, são simplesmente parte da cultura e tradições que escolheram aceitar. O trio Eder, por exemplo, só é retratado em livros antigos, através de pictogramas ou talvez em algumas das escavações ao redor de Oen. Não é como se alguém fosse capturar um Pokémon lendário e colocá-lo em batalha na Conferência Evergrande. A enfermeira riu da situação absurda. Sim, Austin riu tristemente enquanto sua mente se voltava para Tobias. Isso seria muito engraçado. Então eu verifiquei as fitas de vídeo e parecia que um Pokémon desconhecido se prendeu à sua cabeça enquanto você dormia e Pikachu atacou o Pokémon que parecia ter se teletransportado, fazendo com que o ataque de Pikachu atingisse você. Austin riu ao olhar para Pikachu, que estava parado como um guarda do lado de fora de seu quarto. Amigo, você quer entrar? Pika-pi. Eu vou deixar você com esse livro. O dever chama. A enfermeira tocou, mais uma vez fazendo Austin se perguntar o quão diversas eram as reações dessa enfermeira Joy. Ele não era o especialista, mas sentia que a enfermeira Joy tinha uma gama mais ampla de temperamentos do que Owen tinha lendas e mistérios. Decidindo não refletir sobre o assunto, ele olhou novamente para o livro, virando a página enquanto continuava a ler. Acredita-se que o rescaldo da batalha criou 3 massas de terra separadas, que foram então unidas por Regigigas, o senhor do Regitril ou os titãs lendários, como são conhecidos. As lendas dizem que após juntar as 3 massas de terra que formaram nosso Oen, Regigigas criou 3 Pokémon à sua imagem, conferindo-lhes controle sobre apenas um elemento específico. O primeiro foi Regirock, o titã das rochas. O próximo, Registel, tinha domínio absoluto sobre o aço e por fim, Regice, o titã do gelo. Por razões desconhecidas, após a criação do trio Regigigas entrou em estado de sono eterno em Sinnoh, local onde hoje fica o templo Snow Point. Acredita-se que o trio Regi seja a chave para tirar Regigigas do sono, embora por alguma razão, o trio Regi nunca tenha sido visto em Sinnoh. Austin sorriu ao olhar as fotos de murais e estátuas antigas. Lá se vai uma lenda específica que afirma que por causa de seu status inferior como lendário, o trio Regi foi de fato capaz de criar seus próprios múltiplos eus. Os pesquisadores concordam que o processo deve ter passado por brotamento, como acontece com o pseudo-lendário Metagross, um Pokémon nativo de Oen. Uau! Os olhos de Austin se arregalaram ao ler isso, mas seu corpo congelou ao ouvir algo. Vire a página? A mente de Austin ficou vazia por alguns segundos quando ele viu o Pokémon parecido com uma anta rosa flutuando em direção aos seus lençóis. Vire a página? Austin pescou algumas vezes ao reconhecer o Pokémon da nova Pokédex que ele admirava antes de começar a assistir o anime em preto e branco. Vire a página? Muna perguntou fofamente a Austin enquanto empurrava a mão dele com seus pequenos pés parecidos com tocos. Estou tendo alucinações? O que é alucinação? Austin olhou para Muna enquanto dizia, você acabou de falar comigo? Muna gosta do livro, vire a página? Austin piscou mais algumas vezes enquanto inconscientemente virava a página, fazendo com que Muna olhasse para os murais dedicados ao lendário Pokémon. Muna, onde está seu treinador? Austin exclamou ao superar o choque ao ver o Unova Andruin Eater. Muna felizmente pulou e flutuou enquanto respondia telepaticamente. Você é meu treinador. O que? Capítulo 156. Platô Índigo? Lança? O campeão de canto Ijoto ergueu os olhos de sua cadeira, um pouco, irritado ao encontrar Steven parado na porta. Sim, eu só queria falar com você sobre uma coisa. O que há mais para interrogar? Lance zombou. Com aquele lendário aliado à equipe Rocket, é uma surpresa que o Índigo Platô ainda esteja de pé. Steven estremeceu. Lance tinha razão. Se não fosse pelas informações que obteve de um menino extremamente precoce de 10 anos, a gravidade da situação também poderia ter afetado ele. Eu posso ter algo para persuadi-lo a pensar o contrário. Lance olhou diretamente para o rosto do ex-campeão. Na verdade, Steven interrompeu, eu esperava que esta informação fosse discutida com a Elite Canto presente aqui também. Lance franziu a testa. Bruno não está disponível no momento. Ele foi chamado nas ruínas de Tanob para algum processo secreto de escavação. Eles nem vão contar à Liga do que se trata. Algo em que a Silphco e a Devon Corp estão trabalhando juntas. Eles querem manter isso longe do público em geral no momento. E você sabe disso por quê? Meu tio lidera a equipe. Certo. Claro. Lance levantou-se da cadeira, seus olhos brilhando para a pedra tetraédrica no anel que ele usava desde que se tornou campeão. Um anel que ele nunca mais usaria na vida. Tudo bem. Me dê um minuto. Vou falar com Agatha e Lorelei. E Sabrina, Steven enfatizou. Ela pode ser importante nisso. Muito bem, me dê um minuto. Vou ligar para eles.
Na verdade, Steven interrompeu mais uma vez, eu já fiz isso com antecedência. Lance simplesmente ergueu uma sobrancelha. Chame-os. Depois de quase uma hora depois, então deixe-me ver se entendi. Lance tentou colocar as coisas em perspectiva. Nossa melhor aposta para entender um lendário. Não é uma lendária. Sabrina, a amante psíquica de 15 anos e uma das treinadoras mais jovens, falou em seu habitual tom vazio. A psíquica é muito jovem para ser considerada uma criança lendária. E você sabe disso como? Lorelei perguntou. O médium de cabelos negros encolheu os ombros. Lance sentiu seu olho esquerdo tremer. Mais uma vez, a garotinha que conseguiu a posição de treinadora craque estava comentando sem se preocupar com justificativas. Era exatamente por isso que ele não gostava de ter a amante psíquica Sabrina perto, especialmente durante uma reunião da Elite 4. Normalmente ele tinha Lorelei e recentemente Steven para enviar mensagens para ela caso fosse necessário. Tudo bem. Lance controlou sua crescente irritação. Por alguma razão, seu controle emocional voou pela janela quando ele enfrentou a garota psíquica. O fato de seu Charizard ter sido. Lance limpou sua mente. Não era hora para nostalgia. Tudo bem, ele repetiu. Não é um lendário. Então, nossa melhor aposta contra isso. Neutro. É a palavra de um garoto de 10 anos com menos experiência do que um treinador comum? Eu discordaria disso, Lance. Steven interveio. Mesmo se desconsiderássemos todas as suas interações com os lendários durante o último mês de seu treinamento, não devemos ignorar que esse garoto, com menos experiência do que um treinador comum, como você mencionado, conseguiu chegar ao top 4 do evento Club Explosion. Isso não importa, no nosso nível mesmo um treinadoras não é digno de muita atenção. Lance rebateu. Steven respondeu. Há razões pelas quais eu digo que Ash Ketchum foi quem convocou o poder profano de um Dragonite. Ele o convocou, não foi? Sabrina repetiu. Eu estava pensando. Ela olhou para cima. E como você sabe disso? Steven parecia um pouco perturbado. Eu realmente não poderia dizer. Lance olhou para o vice-campeão por um tempo bem no rosto. Observado. Steven assentiu bruscamente. Além disso, o vidente, como afirmei anteriormente, sabe que foi Ash Ketchum quem fez isso e bem, demonstrou interesse por ele. Sobre o qual você falou detalhadamente. Lance resumiu. Algo mais? Steven ficou surpreso. O que mais você quer saber? Lance lançou-lhe um olhar objetivo. Estou falando sobre esse garoto. Quem é ele? Sua ascendência e história familiar. O que o torna tão especial para este meu tu ganhar interesse nele? Steven arqueou uma sobrancelha. Pelas razões que você declarou, Ash Ketchum tem recebido interesse especial dos Pokémon lendários e míticos ultimamente. Eu entendo que muitos de nós não tiveram a sorte de encontrar um lendário, e ainda assim esse garoto continua passando por eles como se eles custam 1 centavo a dúzia. Sabrina riu disso. Você quer que ele seja rastreado? Lorelei resumiu. Lance levantou-se da cadeira. Deixe-me deixar isso claro. Não considero Ash Ketchum uma ameaça. No entanto, algo nele faz mudanças na comunidade lendária, e preciso saber o que é isso. Não me importo se Ash Ketchum fica olhando para uma parede caiada o dia todo. Estou interessado em quem construiu a maldita parede e quem a caiou. Isso é uma séria paranoia vinda de você, observou Steven. Lance bateu as mãos na mesa. Eu mandei todo o meu esquadrão pendurado no ar pelo pescoço por um Pokémon que nunca vi ou ouvi na minha vida, e então tive que ver seus pescoços quebrados. Fui eu quem teve que cuidar do meu Charizard. Meu Charizard foi quebrado e jogado como lixo de ontem por um Pokémon lendário que parece escapar matando pessoas ao lado de uma organização terrorista. E agora você e a Elite Furdicanto querem que eu acredite que nossa melhor aposta é um garoto de 10 anos sem nenhuma especialidade aparente nele, exceto ser o centro de atração dos Legendaries. Então sim, Steven Stone, estou paranoico e você também deveria estar. Steven suprimiu um suspiro. O que você quer? Informações. Qualquer coisa que você considere relevante neste Ash Ketchum, preciso que esteja na minha mesa. Se você diz que ele é habilidoso, então preciso saber exatamente onde está sua habilidade. Para que ele está jogando? Quais são suas ambições? E por que ele pensa em todas essas coisas lendárias? Eu quero tudo. Eu poderia pedir aos líderes do ginásio que relatassem suas batalhas, sugeriu Steven. Não o suficiente. Você diz que ele confia em você, certo? Faça uso disso. Certifique-se de que ele mantenha contato com você. Ele recebeu uma oferta de pesquisador freelancer em comunicação direta com Bill Montgomery. Lance abriu a boca e depois fechou. Sim, informações como essa também. E foi Lorelei quem perguntou. E como diabos um garoto sem nome da cidade de Palette entra em comunicação privada com os dois gigantes do mundo Pokémon? Devon Corp. E Silphco ambos. Onde ele está agora? Sabrina perguntou aleatoriamente. Ilha do Nascimento em recuperação, ele perdeu seu Raticat no SSN. Lance congelou ao ouvir as palavras de Steven, que as escolheu deliberadamente. Lance murmurou com simpatia, pois dentre todos nesta sala, ele sabia pessoalmente o que era perder seu parceiro e a dor que se seguiu. Verificando o perfil do treinador. Vejo que você fez algumas decorações pessoais no perfil dele. Ele salvou minha bunda no Anne. Sem ofensa, Lance, o garoto fazia nosso trabalho sem pedir e sem exigir. O mínimo que eu podia fazer era tornar as coisas um pouco mais fáceis. A mãe dele é uma chefe que dirige um restaurante. Lance arqueou uma sobrancelha ao ver o espaço em branco onde deveria estar o nome do pai de Ash.
Capítulo 157. Lance parou por um momento antes de tomar uma decisão. Lorelei, acredito que você mencionou alguma atividade de foguetes nas Ilhas Seafoam? Lorelei assentiu. Desde que o rei aviário do gelo partiu, a caverna de gelo está em perigo. Lance acenou com a cabeça. Lorelei foi um dos poucos nativos remanescentes das Ilhas Seafoam, que seguiu os velhos costumes e serviu para proteger a santidade da caverna de gelo, conhecida por ser o bastião de Articuno, o lendário rei do gelo. Pelo menos agora sabemos onde Articuno esteve durante todo esse tempo. Ele olhou para Steven. Seu tio deveria ter relatado essas descobertas à Liga imediatamente. Steven levantou uma sobrancelha. Você sabe, certo, que tio Derek confia em você tanto quanto ele pode te jogar? Sabrina riu disso. De qualquer forma, eu cuidarei do assunto. Você, é claro, certifique-se de obter informações regulares sobre Ash Ketchum. Você está procurando no lugar errado, Agatha falou de repente. É assim mesmo? Lance desafiou. Você tem uma ideia melhor em mente? Há uma informação, mas não tenho certeza se você vai gostar. Lance olhou para ela. Me teste. Agatha olhou para ele imperiosamente. O marido de Delia Ketchum é Alexander Rotisvale. Ela fez uma pausa. Lance ergueu uma sobrancelha. Nunca escutei dele. Não estou surpreso. Alexander Rotisvale. Começou com o Charmander como titular. Venceu a Conferência Índigo 2 anos depois, e a Conferência Sino Lily of the Valley no ano seguinte. Serviu como treinador ace sob o comando do campeão Samuel Ock por 5 anos, antes de se aposentar na Ilha de Ferro e continuar servindo como especialista freelancer internacional em tipos fantasmas e psíquicos. Ainda estou esperando. Lance respondeu impacientemente. Encontrei Lugia e Ho há 17 anos e 1 ano depois, casei-me com Delia Ketchum, um especialista em atividades lendárias e em correspondência comigo há 20 anos. Você deve conhecê-lo como ex-campeão de canto. Vermelho. O semblante de Lance era uma representação artística perfeita de alguém tentando capturar sua própria sombra, enquanto ele lentamente pousava na cadeira, com as palmas das mãos no rosto. Pelos deuses. Ilha do Nascimento, Centro Pokémon. Não é engraçado, senhorita Sino, disse Austin enquanto Cynthia o ajudava a trocar os curativos. Oh, não me sinta, senhorita Sino. Não é minha culpa que Pikachu tenha atacado Muna e batido em você novamente. Você tenta ser atingido por um raio, Austin disse com uma voz baixa antes de Cynthia estreitar os olhos e apertar um pouco demais as bandagens. Ai, você pode ser um pouco mais gentil? Não. Austin suspirou antes de sentir Muna esfregar a cabeça em sua bochecha. Com um pequeno sorriso, Austin perguntou, então de onde você tirou Muna? E por que ela está afirmando ser minha treinadora? Alegando ser seu treinador? Hehehe. Cynthia riu do erro de Austin. Um pouco vermelho de vergonha, Austin disse. Você sabe o que quero dizer. Não, mas Sr. Ketchum, se você quer que Muna seja seu treinador, então quem sou eu para julgá-lo? Acho que Muna poderia ser uma grande campeã com seu as, Austin. Cynthia e Austin começaram a rir da piada. Cynthia afastou uma mecha de cabelo e disse, pedi a um amigo meu de Unova que me trouxesse um Muna e comprei só para você. Não que eu vá reclamar de conseguir um novo Pokémon, mas por quê? Bem, eu sei como é perder alguém e os pesadelos que se seguem, e Muna é uma espécie de Pokémon que pode corroer os pesadelos de seus treinadores. Austin chorou um pouco ao ouvir as palavras de Cynthia. Obrigado. Não posso simplesmente deixar um amigo em dificuldades, posso? Austin fechou os olhos e respirou fundo. Então Ash. Austin. Perdão. Austin, me chame de Austin. Ok, mas por que Austin? Eu quero que meu amigo me chame assim em vez de Ash. Então é um apelido. Claro. Enquanto isso, Muna pousou na cabeça de Austin e cantarolou alegremente, fazendo com que Cynthia e Austin olhassem para ela. Então, como ela pode falar? Caitlin disse que foi uma surpresa. Austin pegou sua bolsa e tirou sua Pokédex antes de apontá-la para Muna. A voz de Dexter gritou enquanto a Pokédex dizia, Muna, o Pokémon devorador de sonhos. Este Pokémon aparece diante de pessoas e Pokémon que estão tendo pesadelos e come esses sonhos. Muna é uma mulher e tem a habilidade telepata. Este Pokémon conhece Sword Power, Defense Caro Baton Pés e Trick Room. Este Pokémon tem 3 meses de idade. Tem um bom Moveset. Sim, algo errado. Bem antes de parecer ter se teletransportado quando Pikachu disparou um raio contra ele. Cynthia tinha um olhar profundo de concentração antes de dizer. Talvez ela tenha usado o Trick Room para se esquivar. Austin olhou para Muna, que cantarolava feliz, e perguntou. Muna, você usou a sala de truques para evitar o ataque de Pikachu? Sim. O que disse? Sim, você estava certo. Claro que sou. Muito orgulhoso. Como? Austin, isso não é orgulho, é confiança. Continue dizendo isso a si mesmo. Cynthia à noite descou o número de Steven quando um Steven cansado apareceu na tela. Você parece cansado. Steven fez um som incompreensível com a garganta, algo que passou completamente despercebido pela garota de sino. Steven, tenho corrido entre Owen e Sino na última semana e tenho uma ideia do quanto este evento afetou a Liga Índigo. Ela parou por um momento. Com a derrota de Lance, você deveria estar em qualquer lugar menos aqui, atendendo às necessidades de um único treinador sem nome. Besteira. Steven pensou. Ele havia pensado bastante na ordem de Lance e finalmente decidiu uma abordagem. Considerando que lidar com Ash significava lidar com Cynthia também, e considerando a frequência com que Ash se deparava com situações de elite, uma abordagem direta parecia ser a melhor nesses assuntos. Faz você pensar, não é? Ele respondeu.
Cynthia franziu o rosto. O que você quer dizer? Steven sorriu. É simples, não é? Nós dois somos muito mais experientes, treinadores muito melhores e temos muitos Pokémon poderosos que podem derrotar seu time a qualquer dia. Nós dois nos tornamos campeões de nossas regiões e governamos o trono, enquanto ele ainda precisa se qualificar para uma liga. E ainda, ele fez uma pausa, olhando para o penhasco do outro lado, eu ainda não tive a chance de ver um lendário, e muito menos interagir com um. Eu também. Cynthia concordou com a voz um pouco baixa. Não foi surpresa que ela estivesse profundamente interessada na pesquisa em andamento sobre os mitos dos senhores do espaço e do tempo Palkia e Dialga. Cynthia conhecia quase todos os arqueólogos e pesquisadores relacionados ao assunto e sempre acompanhava os desenvolvimentos em andamento, mas ela ainda não tinha visto nada por si mesma, exceto as colônias de Unown de vez em quando. E ainda assim, Ash parece encontrá-los com uma frequência alarmante. Cynthia olhou diretamente para o rosto de Steven. Você está dizendo que está com ciúmes dele? O ex-campeão balançou a cabeça. Só que a liga o considera alguém importante e digno de nota. Isso esclareceu um pouco as coisas para a garota de sino, que olhou para o chão. Então Lance está interessado em Ash? Mas para quê? Não houve resposta. Cynthia olhou para o rosto do homem. Steven? Desculpe, estou um pouco cansado. Desculpe, não posso dizer. Sua preocupação é apreciada, senhorita Sino. Então por que Lance está interessado em Ash? Steven abriu a boca enquanto começava a recontar o encontro que havia acontecido antes. Capítulo 158. Austin parecia muito melhor do que nos dias anteriores, com seus pesadelos de PTSD diminuindo devido a Muna. Com Pikachu em seu ombro, Austin foi até uma sala de mensagens quando a enfermeira Joy lhe disse que havia recebido uma ligação de Steven. Cynthia cumprimentou a amiga vestindo uma camiseta rosa justa e calças de yoga que fizeram Austin olhar para ela por alguns segundos. Tosse. Austin rapidamente olhou para Steven quando percebeu que estava olhando para Cynthia. Então, o que você está fazendo aqui? Steven sorriu e disse, minhas desculpas por acabar com o ambiente romântico. As palavras de Steven fizeram Austin corar antes que Steven tivesse uma expressão séria no rosto enquanto exclamava. Eu mencionei Lance sobre seu pequeno tete-a-tete com Melto. Os olhos de Austin se arregalaram antes de ele assentir, pois não esperava que isso passasse despercebido ao radar da liga. O que? Cynthia gritou, virando a cabeça na direção de Steven e instantaneamente de volta para sua amiga. Quando você ia mencionar isso para mim? Pensei que você soubesse. Nós vamos conversar sobre isso. Ok, Austin estremeceu com o tom frio enquanto Cynthia murmurou algo incompreensível em voz baixa, antes de se dirigir diretamente à amiga. Espero para seu próprio bem, que você já não tenha planos de partir para outra aventura, Austin. Austin engoliu em seco. Na hora não. Achei que você iria embora para a Torre Lavender logo depois que todos se recuperassem totalmente, como você mencionou. Steven falou, antes de se tornar objeto do olhar da garota, e vou calar a boca agora. Você e eu temos muito o que discutir, ela respondeu, sozinhos enfatizando especificamente a última palavra. Austin engoliu em seco. Coisa certa. Cynthia virou-se para o outro homem. Agora, por favor, pare de dançar em torno do ponto. Steven soltou um suspiro longo e sofrido. Como afirmei, Lance sabe sobre o interesse de Melto em você, e tem motivos suficientes para acreditar que foi você quem convocou o Dragonite. Austin engoliu em seco, sem saber se iria gostar. Considerando que Melto zombou da equipe de Lance, ele está bastante paranoico a partir de agora. Austin deu um passo para trás, em pânico. Você não vai me prender nem nada, vai? Relaxar. Steven gesticulou, no entanto, Lance deseja mantê-lo sob o próprio escrutínio da liga. Ele quer dizer que Lance quer você amarrada, onde ele possa ver e observar você à distância, declarou Cynthia. Steven lançou-lhe um olhar sujo. Isso não foi o que eu quis dizer. Ele se virou. Você verificou seu perfil de treinador? Lembro-me de ter dito para você fazer isso? Austin parecia um pouco envergonhado. Posso ter esquecido com tudo isso acontecendo. Steven arqueou uma sobrancelha, o que foi o suficiente para Austin pular a conversa e ativar sua Pokédex para ver seu perfil de treinador. O que ele viu quase o sufocou até a morte. É algo com que se preocupar? Cynthia perguntou, preocupada. Associado honorário. Austin respirou sem saber o que estava vendo. Da Liga Índigo. Steven terminou por ele. Levando em consideração suas contribuições na SSN, antes e durante todo o evento cataclísmico, acredito que seja bem merecido. Mas eu nunca. Nós sabemos. Steven quase sorriu. Além disso, você salvou todo mundo. Acho que o crédito é devido. Posso concordar com isso. Cynthia sorriu ao ver Austin, cuja reação lembrava o Magikarp que acabará de ser capturado. Você também encontrará um adiantamento monetário de 10.000 Pokédolars concedido ao seu perfil de treinador como recompensa por seus serviços. Austin estava além de se importar agora. O que eu tenho que fazer em troca? Steven sorriu. Nada demais por enquanto. Você pode continuar em seu caminho como aspirante da liga. Ser um associado honorário não faz de você um as, nem mesmo coloca em qualquer posição de autoridade. É simplesmente uma prova de que você é um treinador pessoalmente conhecido pela liga e, portanto, deve permitir alguma forma de margem de manobra se você encontrar a polícia, ou digamos, o esquadrão de Rangers. Ele fez uma pausa. Além disso, você poderá ser chamado se a liga exigir seus serviços em qualquer momento no futuro. É claro que a liga irá reembolsá-lo por sua ajuda. Austin simplesmente ficou boquiaberto. Mas eu sou apenas um treinador, sem nenhuma experiência. Por que alguém iria? Cynthia lançou-lhe um olhar que o fez calar a boca sabiamente. Olha, garoto, você pode ser um novato em termos de tempo, mas suas ações e sua equipe falam o contrário. Você teve uma classificação bastante elevada no Clube Explosion contra muitos ex-participantes da liga e poderia ter vencido tudo se um fator da batalha fosse mudou.
Sua equipe está repleta de muitos Pokémon que têm potencial para se tornarem potências absolutas. Austin apenas olhou para o chão, o que parecia muito fascinante naquele momento. Não estou elogiando você, Ash, Steven respondeu em um tom sensato. Se há algo em você que torna-os lendários e isso, Mewtwo percebe você, então isso faz com que você valha a atenção da liga também. Merdas acontecem. Supere isso e siga em frente. Esse foi um discurso para levantar o moral, Steven. Cynthia brincou. Steven encolheu os ombros, mas continuou. Então isso me leva à minha última pergunta. Quais são seus próximos planos? Cynthia simplesmente olhou para o amigo com uma expressão dura, como se o desafiasse a falar algo desagradável. Eu acho que vou ficar aqui por um tempo. Austin respondeu, após um momento de reflexão. Talvez ir para uma das outras ilhas do arquipélago e passar uma semana treinando depois, você sabe, nossas conversas. Ele acenou com a cabeça em direção ao campeão de sino, terminarem. Sim, claro, Steven sorriu. Conversas e treinamento, muito importantes para os dois. Cynthia apenas olhou feio. Capítulo 159. Ilha do Nascimento, Centro Pokémon, Sala de chamada. Depois de alguns momentos de silêncio bastante tenso, Austin começou a se sentir desconfortável. Sinto muito pela sua perda, meu garoto. Professor Oak disse enquanto olhava para baixo. Obrigado pelas suas palavras, professor, mas liguei para pedir um favor. Há algo errado? Professor Oak perguntou com preocupação visível em seu rosto. Não é nada muito sério. Mandei alguns números para você. Posso pedir que informe aos meus amigos que estou bem? Eu posso fazer isso, mas o que está impedindo você, meu garoto? Professor Oak perguntou curiosamente, mas sua curiosidade parou de repente quando ele viu o olhar intenso no rosto de Austin. Você está bem? O tom preocupado do professor Oak trouxe Austin de volta à realidade enquanto ele sorria e dizia, estou muito ocupado cuidando de tudo aqui, então não posso me ligar. Suspiro. Ash, meu garoto, se você não se sente confortável em falar o que pensa para mim, isso é completamente compreensível, mas por favor, não minta para esse velho. Austin penteou o cabelo para o lado enquanto dizia, sinto muito, professor, mas não posso falar com eles. Tentei criar coragem, mas minha mente ficou em branco com apenas um pensamento restante. Eles causaram a morte de Haticat. Austin, no final de suas palavras, foi reduzido a chorar, pois no fundo ele sabia que não era culpa deles pelo que aconteceu, mas em seu atual estado de espírito, ele não pôde deixar de culpá-los. Se eles o tivessem ouvido, Haticat teria sobrevivido. Se ao menos eles o tivessem ouvido. O professor Oak olhou para as mãos trêmulas de Austin enquanto dizia, vou ligar para seus amigos para contar a boa notícia, mas meu filho, por favor, não os culpe por sua perda. Eu sei, professor, eu sei. Ash, vou desativar o limite de carregamento de seu Pokémon. Aproveite este tempo para clarear sua cabeça e passar algum tempo com seu Pokémon. A vida nunca é fácil, meu garoto. Sempre experimentamos perdas e felicidade. Isso faz parte da vida. E Ash, não se perca na raiva e culpe os outros quando se machucar. Eu sei que você é forte e sei que irá lançar esse obstáculo na vida. Obrigado por suas palavras, professor. Então, o que você planeja fazer a seguir, Austin? Cynthia perguntou casualmente, sentada em frente ao treinador de cabelos negros na cafeteria do Centro Pokémon. Austin? Cynthia repetiu. Austin perguntou, pego de surpresa quando a voz de Cynthia o tirou de seus pensamentos. É uma ofensa pensar em outra coisa quando você tem uma senhora sentada na sua frente. Você sabe disso, certo? A garota loira brincou. Austin murmurou alguma coisa antes de pronunciar suas palavras. Eu não sabia que os campeões eram conhecidos como lords e damas. Cynthia soltou uma risada estridente. Austin decidiu que gostou. Eles não são. O campeão de sino respondeu. Eu sou a herdeira de um antigo clã. Pessoas da minha estatura são geralmente chamadas de lords e damas. Pelo menos é o que minhas babás e meus professores me ensinaram. Clã? Austin perguntou perplexo. Cynthia arqueou uma sobrancelha. Você não sabe do que estou falando, não é? Austin balançou a cabeça. A garota suspirou. Existem várias famílias antigas no mundo Pokémon, você sabe, algumas das quais são bastante antigas, ricas e influentes, e têm um relacionamento mais profundo com Pokémon do que a maioria. Steven, por exemplo, é da família Stone, que teve um relacionamento profundo com todas as colônias Metagross em todo o mundo. A família Stone tem direitos totais sobre toda e qualquer colônia Metagross e é responsável por sua proteção. Então, é claro, há os Blackthorns de Unova, envolvidos na criação de Hydreigon. Lance é do clã Vataru, famoso por sua relação com Dragonite. Pokémon. Tudo parecia muito interessante. Além disso, isso lhe dizia o quanto havia no mundo que ele não conhecia. E o seu? Minha família é parente dos Blackthorns. Cynthia admitiu, embora nos séculos posteriores tenhamos nos tornado nossa própria família independente, os Chirona. Nossa família não está ligada a nenhum pseudolendário em si, mas estamos envolvidos em muitas pesquisas sobre os Unknown, precisamente sua conexão com Palkia e Dialga, os governantes do espaço e do tempo. Austin olhou para ela com os olhos arregalados. Governantes do espaço e do tempo. Palkia e Dialga. 14. Sorte grande, Austin pensou. Cynthia riu alegremente com isso. O que é tão engraçado? Austin voltou, seu espanto se transformando em uma carranca. Ele certamente não queria parecer um idiota ignorante. Mais da metade de Sino está repleta de monólitos rúnicos sobre Dialga e Palkia. Talvez se você visitar Sino algum dia, eu possa lhe mostrar. Gostaria disso. Austin sorriu. Eu estava lendo um livro no centro sobre lendas e dizia que Sino e Oen tinham muita história mútua. Eles fazem. Cynthia concordou. Qual livro foi? Oen, Mitos e Lendas. Ele respondeu. Encontrei no centro. Os olhos de Cynthia brilharam de interesse. Aquele? É muito bom para iniciantes. Se você estiver interessado nas lendas, eu poderia lhe enviar algum material de leitura de qualidade, você conhece.
Considerando tudo, pensei que poderia ser útil, murmurou Austin. Sim, você parece encontrá-los com uma frequência surpreendente. Estou com ciúmes. Austin olhou para ela, impassível. Sério, admitiu Cynthia. Passei grande parte da minha vida olhando para as ruínas, imaginando como seria ver as lendas cara a cara. E você parece abrir caminho através de suas residências. Coincidente, Austin assegurou-lhe, embora soubesse que era seu destino conhecer todos os lendários e míticos existentes se os eventos dos filmes acontecessem neste mundo. Talvez. A garota rebateu. Estou quase desejando deixar meu trabalho e viajar com você, se isso significar que encontrarei lendários. Austin olhou para ela com descrença. Você deixaria seu status de campeão para viajar? Por que não? Cynthia rebateu. Bem, eu teria. Mas agora há algumas coisas que preciso cuidar. Talvez depois de 1 ano ou mais, quando estiver um pouco mais pacífico, eu acho. Vou renunciar ao meu cargo para tentar minha sorte em outra liga para variar. Uau! Austin respirou. E aqui estava eu pensando que ser o campeão era a conquista suprema da vida. Dificilmente. Cynthia bufou. Honestamente, há dezenas de coisas que eu preferiria fazer. Pesquisar as lendas é uma delas. No entanto, fui coroado campeão e tenho alguns deveres a cumprir, desafios a aceitar e minha posição a defender. Desta vez que estou passando com você agora. São possivelmente minhas últimas férias antes de 1 ano agitado de trabalho. Bem, então você não deveria estar em casa ou com a família agora. Ela deu-lhe um olhar vazio. Por que você diria isso? Bem, você acabou de dizer que estas são suas últimas férias. Você não deveria passá-las com, você sabe, pessoas próximas a você? Cynthia olhou para ele como se estivesse tentando memorizar suas características faciais para o TEI. Às vezes desejo que você seja dissecado e examinado. Austin entrou em pânico. Pelo que? Sem motivo. Curiosidade científica, eu acho. A garota loira acenou. Não importa. Diga-me, o que você planeja fazer a seguir? Austin teve a impressão de que ela acabará de fazer uma piada e que era sobre ele. Bem, a Ilha do Enxofre por perto. Eu estava pensando em, você sabe, treinar com meu Pokémon pela próxima semana ou mais. Tire minha mente de tudo o que aconteceu e então vou enterrar Raticat na Torre Lavender. Cynthia murmurou, um tanto perdida em seus pensamentos. O que você vai fazer? Austin perguntou. A garota loira não sabia como responder a essa pergunta. Suponho que vou apenas ajudá-lo a treinar seu Pokémon, considerando que não há muita coisa em jogo. Você poderia? Austin repetiu boquiaberto, impressionado com o fato de um campeão ter lhe oferecido casualmente ajuda de treinamento. Foi possivelmente a melhor coisa que ele poderia esperar. Permita-me treinar com você, quero dizer. Cynthia piscou. 2 vezes. Não exatamente, eu não acho que você possa, bem, treinar comigo. Um rosto feliz se foi agora. Não porque eu não queira treinar ao seu lado nem nada, Austin. Ele olhou para cima, intrigado. Eu sei que meus Pokémon não são tão treinados ou poderosos quanto os seus, mas não é sobre isso, Austin. Você não entendeu. Cynthia explicou. Pokémon que estão em níveis semelhantes podem treinar uns com os outros. Minha equipe passou por um treinamento rigoroso nos últimos 4 anos e ainda passa. Seu Pokémon, sem intenção de ofender, não está simplesmente pronto para esse nível de condicionamento. Ele não precisava gostar, mas concordou com a explicação dela. No entanto, como Steven deve ter lhe dito, sua maneira de lutar é muito semelhante à minha, embora seja, por falta de uma palavra melhor, um pouco exagerada, se estou sendo direto. Então, novamente considerando seu próprio tempo como treinador, não é culpa sua. Então, acredito que posso ajudá-lo em otimizar um pouco seu time junto com ajustar seu estilo atual de batalha para que eles possam ter um melhor desempenho quando você retornar a canto. Você faria isso por mim? Austin engasgou. Cynthia abriu a boca e depois fechou carrancuda. Sim, eu faria. Legal. Austin sorriu, seu entusiasmo contagiante, ignorando a carranca sombria que marcou seu rosto por um momento. Tenho muitos planos para o treinamento deles e alguns conjuntos de movimentos específicos que devem permitir a eles melhores chances de luta. E aqui pensei que passaríamos algum tempo juntos. Cynthia não disse. Austin, eu queria falar com você sobre. Ela hesitou. Sobre? Nada. Ela respirou fundo. Tu queria que você se juntasse a ele? As palavras de Austin foram insuficientes quando ele desviou o olhar. Sim, ele fez. Então, com o que você respondeu? Obviamente não, espere. Você achou que eu diria sim e me tornaria uma espécie de supervilão que quer prender o mundo inteiro em uma eterna ilusão de felicidade. Cynthia olhou para sua amiga com uma expressão vazia antes de dizer. Ok, então Sr. Ketchum, vamos ver seu supervilão rir. Austin pigarreou ao se lembrar de sua risada favorita inteira. A risada de um de seus vilões favoritos, Don Quixote do Flamingo. Fufufufufufu. Pikachu olhou para seu treinador enquanto Cynthia ficou bastante impressionada com a risada. Então, como foi? 7 décimos. Qual é? Foi pelo menos 9 décimos. 6, 9, 10. Ok. Você não precisa diminuir. 6, 8, 10. Agora eu sei que você está apenas brincando comigo. Capítulo 160. O farol Cidade Cerulha? Não posso acreditar que algo desta escala fosse possível. Samuel Ock falou baixinho, tomando um gole do café que lhe foi servido por seu ex-aluno e colega pesquisador, Bill Montgomery. Eu juro, Samuel, eu não tinha tanta coisa em mente quando concordei com Ash. Ele apenas parecia um garoto entusiasmado, alguém que tinha um problema com seu Charmander. Sobre isso, Ock interrompeu. Fiquei bastante surpreso ao ver Ash listado como funcionário autônomo da Silphco roubando meu protegido, Bill. Bill riu sarcasticamente. Ora, professor, nós dois sabemos que esse cargo sempre esteve reservado a uma única pessoa. E Ash é filho dele. Bill fez uma pausa. Ash é filho de Red? Carvalho assentiu lentamente.
E ele sabe sobre, você sabe? Não no momento. Não. Ele não tem ideia sobre a identidade de seu pai ou sobre o lado paterno da família. Ele simplesmente acredita que seu pai e sua mãe seguiram caminhos separados e que provavelmente foi uma decisão mútua. Rotisvale, Bill murmurou. Ele nunca falou sobre isso? Samuel balançou a cabeça. A mãe dele é uma mulher de poucas expectativas. Ash sempre respeitou os desejos dela. Entre ele e ela, a pequena família está satisfeita. Bill tomou um gole de café. De qualquer forma, eu não tinha certeza se ouvi direito quando você mencionou Ash convocando o rei. Eu deveria saber que algo assim poderia acontecer. Ele fez uma pausa. Você conseguiu algum detalhe? Samuel balançou a cabeça. Ash está sendo bastante discreto sobre isso. Sobre a esposa de Red, Delia Ketchum. Eu verifiquei. Todo o perfil de Ash está no servidor, embora não tenha havido nenhum pai mencionado. Eu apenas pensei que era um daqueles casos de mãe solteira. Foram necessárias algumas ligações, respondeu Samuel evasivamente. Delia é uma boa mulher, mas não há nada que se possa fazer a respeito. Recebi 2 ligações nos últimos dias, explicou Bill. Ambos são relativos ao meu relacionamento com Ash Ketchum. De quem eram essas coisas? O primeiro foi do campeão. Samuel abriu a boca, mas depois pensou melhor. O outro, Derek Stone. Samuel ergueu uma sobrancelha. Por quê? Steven Stone é amigo de Ash. Minha reação exatamente. Bill bufou. Interessante. Little Daisy está trabalhando com ele como aprendiz de arqueóloga. O velho respondeu. Bill reconheceu o nome. Sua neta, certo? Aquela com senso de moda estranho? Ok riu muito com esse comentário. A mesma coisa. Eles estão envolvidos em algumas escavações nas ruínas de Tanob, totalmente privatizadas e financiadas pela Devon Corp. Ouvi dizer que Lance ficou furioso. Bem, Lance está bem. Lance respondeu Samuel. Bill concordou com a cabeça. Por que Lance está interessado em Ash? Bill suspirou, levantando-se do assento. Parece que Lance tem bons motivos para acreditar que Ash é responsável por invocar o Dragonite. O velho professor empalideceu. Você deveria verificar a página do treinador de Ash, professor. Ash agora é um associado honorário, patrocinado pela Liga, com Steven Stone como contato. Eu não gosto disso. Samuel pronunciou. Lance sempre foi um pouco enérgico com o esquema das coisas. Derek Stone sempre foi um pouco ambíguo, sem dúvida sobre seu conhecimento e talento. Afinal, aquele homem foi um Elite Four por décadas. Você acha que Lance está planejando alguma coisa? Ou Stone? Eu não sei. Muitas variáveis. Ash acabou de começar sua jornada e já entrou em comunicação com a família Stone, e agora com Lance, embora eu não tenha certeza da extensão deste último. Steven Stone parece gostar dele. O descendente de Montgomery sugeriu. Não estou preocupado com Stone. Professor, posso perguntar uma coisa? Bill comentou, um pouco casualmente. Por que você deu a Ash um Pikachu? Não seria apropriado dar a ele outra coisa? Algo mais poderoso. Ash sempre ansiava por... O professor Oak continuou, mas foi interrompido por Bill, um Charmander. Sim, eu sei. Fiz questão de perguntar sobre isso também, professor. Foi realmente interessante que você desse uma das entradas reais para algum treinador sem nome ainda assim. Dê ao filho de Red um Pikachu. O que você está insinuando? Samuel perguntou cuidadosamente. Você me diz, professor? O que há para insinuar? Bill respondeu, um pouco friamente. Samuel apenas fechou os olhos e tomou outro gole. De qualquer forma, Samuel Ock dá ao filho de Red um Pokémon fraco como inicial. Uma coisa interessante realmente, especialmente a conversa que tive com o professor Rovan 4 dias atrás. Coisas maravilhosamente interessantes que ele me contou, como vocês dois encontraram um Pikachu recém-evoluído na sala do gerador. Bill fez uma pausa, observando a expressão perturbada de Samuel. Mas vamos ignorar isso por um momento. Você sabe que encontrei uma grande informação do professor Sycamore de que ele lhe deu uma raça Skirtle de um dos Blastoise do Kalos Elite Four. Você deu uma entrada dessas para seu neto, mas deu Reds filho, um Pikachu que você encontrou em seu gerador que evoluiu a força para permanecer vivo após uma sobrecarga elétrica. Pela primeira vez na vida, Samuel Ock sentiu-se completamente enganado, sem ter ideia do que dizer. Como ele poderia dizer ao seu aluno que o Pikachu que ele deu a Ash se tornaria um monstro cujo poder se tornaria igual ao de um Pokémon lendário? Como ele poderia contar ao aluno sobre o tempo que viajou no tempo durante sua juventude? O professor Carvalho tentou se lembrar daquela época, mas por algum motivo, suas memórias daquela época estavam ficando nebulosas. Suas memórias daquela época eram cristalinas pouco antes de Ash começar sua jornada, mas agora estavam se tornando cada vez mais nebulosas. Foi porque ele estava envelhecendo ou houve algum outro motivo? Bill sorriu. Mesmo com a mão que você jogou para ele, o jovem encontrou todos os 3 iniciantes cantonianos e era alguém que tinha algo que atraiu até mesmo vários lendários para ele. Vem agora, professor, certamente você não achou que eu simplesmente faria. Apenas qualquer um associado freelancer sob minha supervisão direta, porque teve uma sorte insana. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.